antes de explicar o que de fato foi a Segunda Guerra Mundial, eu vou dar uma volta no processo para que vocês possam entender alguns contextos, alguns conceitos, para ficar aqui, ó, fixo, salvo na sua cabecinha, tá bom? Então tu já sabe, né? Dá aquele pause na aula, vai pegar a tua xícara de café, pega a tua caneta, pega as tuas coisas, pega teu caderno, pega todo o teu material para a gente poder começar nossa aulinha aqui na nossa casa, na oficina de estudos. Bora lá. Professor, antes de mais nada, quando você lembra em Segunda Guerra, geralmente vocês pensam que ela vai de 39 a 45, tá bom? A data não tá errada, mas eu preciso que vocês lembrem que são conceitos. Então, alguns historiadores, pessoal, tá? Inclusive como o famoso Hobsbawm, Eric Hobsbawm, vão dizer o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. É tanto que, para ele, pessoal, todo o processo da Segunda Guerra é ainda um refluxo, todo um processo de andamento de ideias, crises e revanches lá da Primeira Guerra Mundial. Então, quando você vai ler A Era dos Extremos, por exemplo, onde Hobsbawm explica muito bem a história do mundo contemporâneo, ele fala basicamente isso aqui, ó. A Segunda Guerra é, de fato, totalmente consequência e reflexo e continuidade da Primeira Guerra. Por que eu ressalto isso logo no começo da aula? Algumas questões do Enem, gosto muito de fazer essa brincadeira com vocês. O que é a Segunda Guerra? Por que ela acontece? Quais são os seus motivos? O Enem gosta muito desse tipo de pergunta para vocês. O que é que uma coisa significa? Como é que ela se retrata na história? Então tu já sabe que até a data, gente, até a data. O início da Segunda Guerra Mundial é 1º de setembro de 39. Hitler escolhe essa data específica para atacar a Polônia, porque era a data que você tem lá o fim da Primeira Guerra. Então ele continua a Primeira Guerra de onde ela parou. Literalmente dizendo, ó, de onde eu fui humilhado no Tratado de Versalhes, a Alemanha foi humilhada, segundo os alemães, vamos dar continuidade isso aqui na nossa revanche, tá bom? E aí vamos para o contexto. O professor acompanha comigo um contexto da época para a gente poder saber o que é que estava rolando. Queridos e queridas, você está aqui no mundo pós-crise de 29, e é importante que vocês lembrem, pessoal, tá? Que crise de 29 é um momento bem específico da história. Eu vou dar um recall bem rápido para vocês. Professor, o que foi de fato a crise de 29? É chamada de, eu vou botar entre aspas, crise dos anos 20. Crise dos anos 20. Você tinha um governo estadunidense de um presidente chamado de Hoover, o famoso Edgar Hoover, e esse presidente ele adotava um sistema chamado de liberalismo. Então a economia americana ela era liberal. Resumo da história. Economias liberais, elas têm por tendência o Estado intervir pouco na produção, produtividade, quantidade, precificação. Então, basicamente, pessoal, o governo Hoover, ele deixava as empresas, o setor privado, produzir e vender o quanto bem entendia. O que é que vai acontecer? Começa aquela expressão chamada de American Dream, American Way of Life. Todo mundo queria viver o sonho americano, o carro, a casa, o sistema de saúde. Todo mundo queria ter o padrão de vida de um subúrbio norte-americano. Ou seja, ter um bom emprego, um bom carro, uma boa família. Aquela cena clássica de filme que o cara chega em casa e ele tem lá a sua esposa fazendo biscoitos, ele tem os seus filhos brincando com o cachorro, aquela cerca branca que a criança pinta, o gramado verde. O clássico American Way of Life, o modo de vida americano. Olha o que vai rolar. Enquanto o pós-Primeira Guerra estava bombando, funcionava. Porque, ora, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra como credores. Eles antes tinham dívidas com a Europa. Agora, após a Primeira Guerra, os americanos se sobressaem como nação potente. Eles são agora a nação mais imponente, mais rica e mais controladora do mundo. Então, o modo de vida americano bombava. Todo mundo queria ter a ideologia norte-americana. Funcionava para tudo. O que é que vai acontecer? O Hoover via que a economia ia de vento em popa, as coisas vendiam muito bem, as empresas produziam bastante, as pessoas compravam bastante, todo mundo tinha muito dinheiro, todo mundo ganhava bem, todo mundo estava empregado, a vida era incrível, década de 20 as pessoas viviam a felicidade, e aí, meus amores, é onde acontece o sobressalto. Segundo vários pensadores, se você for ler dos mais conservadores, liberais, neoliberais, até mesmo os pensadores mais críticos ao capitalismo, quando você estuda todo o sistema chamado de capitalismo, você aprende uma coisa simples. Haviam ciclos de crises. E é tanto que se você for ler, por exemplo, Friedrich Engels, quando ele fala sobre o materialismo da economia, ele fala o seguinte: existem pelo menos 15 crises do sistema capitalista. E elas vão acontecer nem que você não queira. E essa de 29 é uma que Engels já tinha previsto. Ora, quando você fala, gente, sobre a crise do sistema,
A excessividade da produção, né, o bem-estar da economia, sem que o Estado regule, faz com que você tenha um desregulamento daquela regra básica do sistema do capitalismo, oferta e procura. Se eu tenho, gente, empresas produzindo mais do que as pessoas precisam comprar, o preço vai diminuindo, porque eu tenho uma oferta muito grande de um produto. Ora, imagine uma fábrica que só vende um pincel. Então essa fábrica vende um pincel por um preço muito alto, só tem um. A busca por ele vai ser muito grande, porque há apenas fabricado. Se eu tenho 1 bilhão de pincéis, vocês concordam comigo que o preço dele é barato. Quanto maior o produto, quanto maior a quantidade desse produto, mais barato ele fica. Então os americanos esquecem essa regrinha. Começam a produzir. O preço vai caindo. As empresas começam a ter queda nos lucros. Empresa que tem queda nos lucros começa a demitir. Pessoas que perdem seus empregos compram menos. As empresas produzem mais, mas as pessoas estão perdendo emprego. Consequentemente, elas compram menos, cada vez menos. Quanto mais as pessoas compram menos, as empresas lucram menos. Empresas que lucram menos acabam tendo que fechar os seus setores, demitem mais, falem. Então a economia americana vira uma bola de neve por conta do governo Hoover. E aí, gente, os bancos tentavam liberar crédito. Vai acontecer um outro efeito da crise, uma nova camada da crise de 29. Os bancos liberavam crédito, as pessoas recebiam crédito, tentavam comprar coisas, não conseguiam pagar o crédito emprestado pelo banco, e aí o banco não tinha mais o dinheiro rodando. Os bancos começam a falir. As empresas vão falir, os bancos vão falir e a Bolsa de Valores, consequentemente, também. Até que nós chegamos aí, gente, ao famoso 24 de outubro, onde a Bolsa de Valores de Nova York, em 29, ela declara falência. Os caras dizem, falimos. Valendo! Então você vai ter a famosa crise do capitalismo liberal. Bote aí, ó, crise do modelo capitalista liberal. Professor, por que isso é importante para mim? Vocês vão entender agora bem rapidinho, pessoal. Não é que o capitalismo faliu, é que o capitalismo liberal, o sistema de livre mercado, de livre concorrência e de não intervenção do Estado, o Estado não vai se meter em quanto se produz, quanto custa, quanto deve ser feito, vai falir. O governo americano, para quem não lembra, só vai sair da crise de 29 graças a um projeto do presidente que vem depois do Hoover, chamado de Roosevelt. E aí o Roosevelt vai criar um projeto pra gente chamado de New Deal. Professor, o que é que significa essa expressão New Deal? Significa novo acordo. Com o novo acordo, você vai ter um modelo novo de economia chamado de keynesiano. Professor, explica de novo, keynesiano. Então, é o inverso do liberalismo. Enquanto no sistema liberal, você tem uma economia livre, mais libertária, mais andada pela própria concorrência, no sistema keynesiano é o Estado que diz quanto você produz, quanto vai custar, quanto você vai ganhar, quanto de tempo de trabalho você vai ter. Então é uma maior intervenção estatal. Ou seja, nós saímos do mundo liberal para o mundo estatista, o mundo keynesiano. Tudo bem? Professor, o que é que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Amores, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a Europa se reconstruir. A Europa estava tentando se reconstruir, se refazer após a Primeira Guerra. Os europeus, então, vão ficar sem dinheiro. Ora, enquanto isso acontecia, o país mais afetado pela crise talvez tenha sido a Alemanha. Porque fora os Estados Unidos, que eles são o pivô da crise, começa tudo nos States, a Alemanha, gente, ela precisava muito de algumas ajudas bancárias norte-americanas, porque ela estava pagando o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha estava pagando, pessoal, alguns prejuízos da guerra, o povo alemão estava tentando reconstruir suas cidades, Berlim, Munique estavam destruídas. Então, por mais que os franceses e ingleses tivessem sentido o baque, tivessem sentido o impacto, a Alemanha sentiu um pouco mais. Então começa uma ideologia muito importante para vocês, chamado de sentimento antiliberal. Então bora botar aqui, ó. Surge o famoso sentimento antiliberal. Professor, o que é que isso tem a ver? Ainda não peguei, professor. O que é que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Vocês vão entender agora o que é que se junta. Quando surge esse sentimento antiliberal, os países-alvo do Tratado de Versalhes, Itália e Alemanha, vão em cheio nisso. A Itália e a Alemanha começam a dizer que elas foram as principais prejudicadas. Vou até botar o nome delas aqui, ó. Itália e Alemanha. A Itália tenta atrair, vocês vão lembrar que na Primeira Guerra a Itália passa para o outro lado, tenta atrair a Alemanha, mesmo assim acaba sendo punida no Tratado de Versalhes. Os italianos, pessoal, percebem suas fábricas fechando, observam as pessoas perdendo seus empregos, começam a sentir aquele desespero e é no momento do desespero que surge na Itália um sistema totalitário. Começam então as chamadas políticas totalitárias.
Professor, o que são os totalitarismos? Você vai ter, gente, tá? Algumas ideologias importantes. O primeiro deles, o mais famoso, é o fascismo, de Benito Mussolini, tá? Prof. Mussolini. O primeiro a surgir, o primeiro dos sistemas totalitários, dessas ditaduras de extrema-direita, começa com o Mussolini na Itália. Mussolini, na década de 20, ele vai fundar e desenvolver o Partido Fascista até que ele vença as eleições da Itália, fazendo a famosa caminhada sobre Roma, lá em 1922. Inclusive, aqui no Brasil rolava a Semana de Arte Moderna. Enquanto Mussolini dava sua volta sobre Roma, com as pessoas vestidas de preto, fazendo gestos para cima com as mãos, ali os famosos camicie neri, como diz em italiano, né, os camisas negras, aqueles caras, pessoal, montam um movimento de massas, um movimento populista, onde nesse movimento o Mussolini vai começar a criar as bases para o que vai ser depois o nazismo, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, o varguismo no Brasil, o hirohitismo no Japão. Então, todos os outros ismos que vocês conhecem dessas extremas direitas, você vai ter aqui com o Mussolini, tá? Então, professor, o fascismo vai dar a ideia de quê? Ó, bote aí, movimento de massas, ou seja, é um movimento onde o povo é arregimentado, o povo obedece um governo, é uma teoria de Estado total, teoria de Estado máximo. Então aqui não é que tem um pouquinho de Estado não, viu, pessoal? Aqui é o Estado total, por isso totalitarismo. O que é, como diria Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado, tudo dentro do Estado. Então você não é mais o cidadão, você não é mais o Joãozinho, a Mariazinha, não. Você é o italiano, italiana, acabou, você não existe mais. Você é uma peça na engrenagem da Itália. Então você vive para a Itália, morre para a Itália. Tudo em nome do famoso chauvinismo. Professor, o que é o chauvinismo? Gente, o chauvinismo é como se fosse um avanço do ufanismo. Lembra que o ufanismo é quando a pessoa ela é nacionalista, patriota, de forma exagerada, exacerbada, em níveis absurdos. O chauvinismo, a teoria chauvínica, ela é um além disso. É não só o meu país é o melhor país, a minha cultura é a melhor cultura, como todas as outras culturas precisam ser eliminadas, proibidas, negadas e censuradas. Então eu não aceito o outro, não aceito outro povo, não aceito outra história, não aceito outra cultura, eu não aceito nada. É uma cultura de intolerância. É o famoso chauvinismo. Para completar, gente, você vai ter o paternalismo. Paternalismo. Professor, como assim? Mussolini, Hitler, Francisco Franco, Salazar Sonserina, Hirohito, esses personagens dessas ditaduras que vão surgir antes da Segunda Guerra, eles se colocavam como pais, pessoas que cuidavam do povo, sempre imagens muito paternais, cuidando do povo, protegendo o povo, com a mão sobre o povo, sempre uma imagem muito de que eles cuidam do povo. É só lembrar do Vargas. Vargas era o quê? Dos pobres, pessoal, pelo amor de Deus. Na sua casa você respondeu aí, pai dos pobres. Professor, junto com isso aqui você tem, pessoal, tá? O uso de massa das propagandas. Então a propaganda, inclusive cuidado, tá? Em inglês, para quem não sabe, propaganda é utilizada, gente, como forma de expressão associada à mentira. Quando você vai falar inglês, se eu disser assim, não, faz aí para mim a propaganda de um produto. Propaganda para ele significa mentir sobre alguma coisa. Então propaganda eleitoral é uma expressão de mentir sobre algo. Você faz a divulgação. Só que aqui propaganda era usado como forma de manipulação. Então você utilizava filmes, músicas, imagens, fotos, cartazes, estéticas, tudo para montar uma ideologia que colocasse você dentro do Estado. Então veja, o que é a estética fascista, professor? O que é que ela significa? É você ter monumentos colossais, prédios enormes, sempre muito padronizados, linhas retas, retilíneos, sempre muito lógicos, muito lineares, sempre, pessoal, prédios imensos, muito altos, mas sempre de cores monocromáticas. Sempre de cores pretas, brancas, cinzas, beges, sempre com padrões culturais de uma única cor, para lembrar sempre que há um povo, uma cultura, uma ideia, tá? É até o lema do nazismo, para quem não lembra, Goebbels, que era o agente de propaganda de Hitler, ele falava, né? Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ou seja, um povo, um governo, um líder. Quando você vai ver, gente, aquela expressão de um para cada, uma coisa só para o povo, um único governo, isso funcionava como forma de padronização. Sempre estátuas masculinas muito fortes, com um queixo muito imponente, com poses muito espetaculares. Aquilo ali, gente, são as estéticas da propaganda. Cartazes onde os homens e mulheres são sempre muito musculosos, muito potentes, muito incríveis, quase voadores. Aquelas figuras muito fortes,
mostravam que a força italiana, a força alemã era superior a outros povos, tá bom? Professor, essas características são só do fascismo ou se aplicam também ao nazifascismo? Ó, gente, o nazismo, para quem nunca percebeu, ele é uma variedade do fascismo. Então, o que é que você vai adicionar? O nazismo alemão, do Hitler, ele é o fascismo todinho, mas, eu vou fazer aqui um adendo para vocês, ele é tudo isso e você vai botar um plus. Ele é mais também, você vai fazer um adendo do antissemitismo. Ele tem tudo isso e ele também é antissemítico. Professor, o que é semita? Você vai lembrar da Bíblia? Lá dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Um deles, chamado Sem, é ele que vai dar origem, gente, aos povos da Hebraia, tá? A região que você chama de Hebreia. O povo hebreu é descendente de Sem. Então todos os filhos hebreus, todos os filhos de Noé, eles vão ser descendentes desse rapaz chamado Sem. Então quando você tem a dinastia de Sem, você tem os povos judeus, certo? Os povos hebreus. Então essas tribos são chamadas de semitas. O antissemitismo é o preconceito, a aversão, a não aceitação do judeu. Basicamente, é importante salientar, na prática, todo mundo que é cristão é semita, porque nós todos temos a linhagem, pessoal, tá? De Abraão, é uma linhagem abraâmica. Mas algumas pessoas acabam pensando que o semita é só o judeu, quando na verdade não. Se você é muçulmano, você é semita. Se você é cristão, protestante, você é semita. Então, basicamente, existem várias categorias de povos semitas. Professor, e como é que acontece a Segunda Guerra? Vamos para o contexto. Na Segunda Guerra vai rolar o seguinte. Lá em 1935, acontece, pessoal, tá? O famoso Tratado de Munique. No Tratado de Munique, na Alemanha, se faz um acordo para que o povo da Alemanha não quebrasse o Tratado de Versalhes. Por quê? Porque pouco a pouco nós estávamos observando que a Alemanha estava tentando quebrar o Tratado de Versalhes para poder não ficar no prejuízo por conta da crise de 29. O povo alemão, gente, estava tentando sobreviver, estava tentando invadir terras, tomar lugares, ganhar riquezas, produzir armas e montar exércitos para poder ter trabalho para o povo alemão. Uma das formas simples de você gerar emprego é aumentando o exército. Então o Estado aumenta o exército para poder gerar empregos para aquelas pessoas. Só que isso quebrava o Tratado de Versalhes. No Tratado de Munique, fica acordado que a Alemanha podia sim quebrar alguns aspectos do Tratado de Versalhes em troca de não ter expansão. Então a Alemanha, bote aí, ó, não vai se expandir, não expansão alemã. Aqui fica concordado que a Alemanha não iria atacar ninguém. Mas a Alemanha não aceita. A Alemanha fala, não, peraí, aí só eu me lasco, é? Porque depois da Primeira Guerra ficou todo mundo atacando todo mundo, aí só eu que vou apanhar. Não, eu quero ganhar alguma coisa. E aí, meus amores, nessa reunião, os ingleses, bote aí, ó, eles vão entregar para a Alemanha o famoso Sudeto, lá da Tchecoslováquia. Professor, Tchecoslováquia. O nome grande, né, professor? É. O que já foi República Tcheca, Tchecoslováquia, Tchecoslovênia, já foi um negócio complicado. Mas hoje, Tchecoslováquia. Os Sudetos é um pedaço da Tchecoslováquia que havia uma população germana, ou seja, uma população também alemã. Mesma situação hoje Ucrânia-Rússia, né? Porque o Vladimir Putin alega que a Ucrânia, uma parte da população é russa, inclusive fala russo, e de fato fala. Aqui, gente, os Sudetos, a população era da Alemanha, era um povo que falava a língua alemã, era um povo eslavo, por isso Tchecoslováquia, Eslováquia de eslavos. E aí, meus amores, os ingleses e franceses falam, pois fica, Patu, pega isso aqui, Patu, tem problema não, fica, Patu, que tem problema não. Tu promete ficar quieto? Meus amores, isso aqui é chamado de paz armada. Os caras vão tentar evitar uma guerra, mostrando um para o outro que eles tinham equipamento e eles tinham recursos. E aí os ingleses falam, tá bom, né, Alemanha? Eu tenho armas, tu também tem armas. Fica com a Tchecoslováquia, fica com os Sudetos e fica na tua. Só, gente, que a Alemanha vai invadir a Áustria, a Tchecoslováquia toda depois, ela começa a pegar todo o famoso corredor polonês. Até que começa, gente, a guerra de fato. O estopim, bote aí, invasão da Polônia. Quando a Alemanha começa a descumprir todo o Tratado de Munique, todo o Acordo de Munique, onde ela havia prometido que não faria isso, a Alemanha, no 1º de setembro, invade a Polônia e fala, declaro guerra oficialmente. Aí os ingleses dizem, não tem mais o que fazer. Nós tentamos evitar a todo custo. É tanto que vocês vão lembrar desse Tratado de Munique. O primeiro-ministro da Inglaterra era um rapaz chamado de Neville Chamberlain. Sejamos francos só entre nós. Neville Chamberlain era um bunda mole.
Todo mundo falava, Chamberlain, ataca este Hitler logo, mate este homem logo, elimine este rapaz agora. E Chamberlain dizia, calma gente, pelo amor de Deus, que é isso? Que mundo é esse que vocês querem viver com tanta violência, com tanto crime, com tanto absurdo? Eu pretendo um mundo democrático. E aí Chamberlain, gente, dava uma passada de pano pro Hitler, a tal ponto que o povo alemão falou, ó, se ele tá deixando, eu vou. O Chamberlain não tinha pulso, não tinha diálogo forte, e aí a Alemanha passa por cima de todo mundo. É tanto que Chamberlain acontece o que com ele, professor? Ele perde o emprego. O povo da Inglaterra fala, sai daqui, seu inútil. E aí você sabe que o ditado é velho, né? Já que Hitler está desrespeitando todos os tratados, invadindo toda a Europa, remédio para doido não é outro doido não, pessoal. Remédio para doido é um doido e meio. E aí os ingleses colocam para ser o primeiro-ministro da Inglaterra um rapaz chamado de Winston Churchill. Já tinha sido responsável por outras guerras, invasões da Índia, dominações da Companhia das Índias e também tinha participado na Primeira Guerra. Professor, quando acontece o estopim, você vai ter a divisão em dois lados. Você vai ter, pessoal, tá? As tropas aliados, os países aliados, e você vai ter o famoso eixo. Professor, como é que eu sei quem é eixo, quem é aliado? Ó, gente, tem até uma expressão que eu gosto muito de citar, né? O pessoal fala que é o famoso eixo do mal. Então, quem é o eixo do mal, professor? Você vai ter aqui a Alemanha nazista, a Alemanha, a Itália fascista e o Japão, com um rapaz chamado de Hirohito, o imperador. Lembre que o Japão vai aderir ao nazismo, tá? O Japão vai aderir a esse comportamento nazista. Do outro lado, professor, você vai ter França, alvo da Alemanha, né? Lembra que o foco da Alemanha era de fato atacar a França, porque ela queria se vingar do Tratado de Versalhes, assinado na Primeira Guerra. Junto com a França, obviamente, você tem a Inglaterra. E depois, vou até trocar de cor, você vai ter um rapaz chamado de Estados Unidos. Professor, por que os americanos entram na guerra? Porque, para quem não lembra, o Japão vai atacar os Estados Unidos numa batalha do Pacífico, chamado de Pearl Harbor. Tem até filme sobre isso, tá? Quem gosta de filme aí é prato cheio para você. Professor, tá faltando um. Não se esquece que quando a Alemanha entra na guerra, o Hitler, ele tenta uma estratégia muito parecida com o que ele já tinha tentado lá na Primeira Guerra, o que a Alemanha já tinha tentado na Primeira Guerra, né? Chamada de Anschluss. Eu vou lutar num frente só. Eu só vou atacar aqui, ó, França e Inglaterra. Se eu ficar lutando em dois lados da Europa, eu vou apanhar. Porque a Inglaterra é em cima da Alemanha, a França é do lado da Alemanha, e atrás da Alemanha tinha a União Soviética. Professor, onde é que fica a União Soviética? Vou botar ela no meio da história. A União Soviética, gente, é uma exceção. Ela não estava na guerra, ela não tinha envolvimento com a guerra, ela não sentiu a crise de 29, os caras não estavam preocupados com isso. E, para completar, assina-se um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Hitler, para tentar não apanhar dos soviéticos, ele faz o famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Quando acontece, gente, esse acordo com a União Soviética, o Hitler, pronto, eu não vou bater nela, não me bate, a gente está aqui, a vida tranquila, depois eu vejo o que eu faço com a União Soviética, porque lembra que o foco do nazismo é o antissocialismo. Então ele queria destruir a União Soviética, mas depois, primeiro invadir seus inimigos, depois os inimigos ideológicos. Professor, o resultado da história. Hitler faz uma operação, vou até botar de vermelho pela cor do nome da operação, chamada de Operação Barbarossa, que a tradução pra gente, pessoal, tá? É Barba Vermelha. E aí quando, gente, ele queria atacar o famoso Stalin, quando Hitler ataca a União Soviética fala, tô junto com vocês. Vou somar aqui com Estados Unidos, França e Inglaterra, inclusive lembre-se, o Brasil também, né, gente? Temos aqui outro, o Brasil foi, Getúlio Vargas mandou tropas para lá, nós lutamos na Itália, 44 batalhas, 26 mil soldados, vencemos, levamos a Força Expedicionária, a Força Aérea Brasileira, os soldados brasileiros tinham um ditado, né, senta a pua, mete a peia, né, que é a cobra vai fumar, né, então a gente lutou lá, ganhamos também. Então você tem, gente, um processo grande. Quando o Japão ataca os americanos, o famoso atentado de Pearl Harbor, né, os kamikazes, jogando os seus aviões sobre os navios americanos, os americanos devolvem. Quando devolvem, você tem a famosa bomba de Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas lançadas no Japão. O Japão não se rende aí, o Japão segura, continua depois das bombas nucleares. Aí, meus amores, a União Soviética ataca o Japão. A famosa invasão da Manchúria foi um massacre. A União Soviética destrói o Japão. Aí o Hirohito levanta a bandeirinha branca e fala, chega, não aguento mais. Professor, a Itália perde também. Ela é derrotada pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Se rende na guerra, Mussolini é derrubado. Fica a Alemanha contra a França e Inglaterra. A França foi invadida pela Alemanha, estava destruída também. Sobrou Inglaterra e Estados Unidos contra a Alemanha. A Alemanha acaba perdendo, gente, tá? Não para os Estados Unidos,
não para a Inglaterra, mas para a União Soviética, com o famoso, pessoal, tá? Atentado de Berlim. Os soviéticos invadem Berlim com o famoso Exército Vermelho, a Guarda Vermelha, o chamado rolo compressor. Destrói a Alemanha fica totalmente destruída, aquela imagem clássica, né? De um soldado, se você botar no Google agora, bote aí, cerco de Berlim, você vai ver uma imagem clássica, que é um soldado soviético balançando a bandeira, assim, em cima do Reichstag, do parlamento alemão, e aí a guerra acaba. Professor, me diz uma coisa, pós-Segunda Guerra Mundial, o que é que nós vamos ter? Primeiro, pessoal, tá? A ONU, ela vai ser criada, porque, para quem não lembra, durante a Segunda Guerra, os alemães eliminam os judeus, eles matam os judeus da Polônia, da Áustria, da Hungria. Esse fato nós chamamos de Holocausto. O Holocausto acontece nos campos de concentração e a ONU é criada justamente para poder evitar que acontecessem novos conflitos e que o povo judeu fosse perseguido e torturado mais uma vez. Então a Organização das Nações Unidas é criada já em 45 para evitar próximas guerras, que só para nós aqui não funcionou não, tá? Guerra da Coreia, Vietnã, vem tudo depois. Bom, próximas aulas a gente vai ver, pessoal, tá? Como isso se aplica também ao Brasil, já na República Populista. Espero que você tenha entendido tudo. Fizemos aqui um panorama bem legal. Por hoje, beijo pra você.